energia de 2 milhões de pessoas, formando uma egrégora, lançou-se isso sobre o Brasil. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Vamos ver o destino ano que vem. Vamos ver se a gente vai ver uma mudança na questão religiosa no Brasil, uma mudança política, não sei. Vamos ver o que está rolando. Eu acho que o Brasil, assim como me parece o Vaticano, o Brasil vai se alinhar com o Trump. E independente de parecer, talvez, que em 2026 vai vencer um cara que não é alinhado ao Trump, eu tenho certeza que o Trump vai escolher, não só como provavelmente ele escolheu o Papa, né? Porque se você olhar os bastidores do conclave, os cardeais americanos se reuniram numa força-tarefa e fizeram um trabalho terrível lá para emplacar o Robert Prevost e deu certo. Ou seja, esses caras estão com força pra caramba. Eu acho que a gente vai ver uma Ucrânia, o Trump decidindo o destino da Ucrânia, Trump fazendo uma aliança nuclear com o Irã, e o Trump vai, na minha opinião, emplacar alguém aqui no Brasil. Aliança com o Irã? É uma aliança nuclear. Caramba. O Irã parar de desenvolver armas nucleares e os Estados Unidos derrubar as sanções econômicas contra o Irã. Entendi. Ele está tentando negociar isso. Então o Trump está ganhando muito poder no mundo, só que a mentora da Lady Gaga, Marina Abramovic, disse que ele é um mago da mais alta ordem. Então a gente tem que tomar cuidado com essa história. Pode ser que ele esteja se passando por cristão, mas trazendo essa doutrina da senhora do caos anticristão por baixo, já que ele é o instaurador da era do caos, segundo a The Economist, né? Pois é. Então é a interpretação maluca que eu fiz, mas reconhecendo que é maluca. Acho que o chato é quando você impõe assim, foi isso que ela fez, quem não concorda tá errado. Não, pô, eu tô chutando aqui, né? Dando meus pitacos, né? Pois é. Fala, Lene. Olha só, sobre o show da Lady... Tudo isso também depende muito do conjunto de regras ou dogmas ou coisas que você acredita, né? Também, claro. Tem outras pessoas que vão acreditar que isso é pro bem, que claro. É uma coisa mágica, mas é pro bem. Aparentemente parece que é tudo pro bem, E tem outras pessoas que vão acreditar também que não tem nada a ver. Bem, São só coincidências. Viagem, ou coincidências. É um show, né? É o show. Pode ser. Olha só, sobre o show, o Neto Gomes perguntou por que escolheram o Rio de Janeiro para esses shows? É por conta do Cristo? Não, cara, primeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo uma série de eventos, esse é o segundo, chamado Todo Mundo no Rio. Então a Prefeitura atual do Rio, e claro que o governo estadual também ajudou, eles estão querendo fortalecer o turismo no Rio, mas eles querem também colocar o Rio de Janeiro como um polo de inteligência artificial. Ah, é? É. Inclusive o Eduardo Paes, o prefeito do Rio, ele deu uma mancadinha, né? Porque no dia do show, ele não participou do show, ele foi embora para os Estados Unidos. Pô. Aí ele fez um vídeo, galera, a gente organizou o show, mas eu não vou participar porque eu tô indo para os Estados Unidos fazer parcerias pra gente fazer o Rio ser a capital internacional da inteligência artificial. Então o show é no Rio porque a Prefeitura do Rio, junto com o governo do estado, estão com essa proposta de colocar o Rio nos olhos do mundo, transformando não só o Rio numa força turística mais robusta, mas também fazer o Rio ser a capital da inteligência artificial. Então, querendo ou não, um show desse bota o Rio de Janeiro no olho do povo, né? Tanto que o show é Mayhem on the Beach, o Rio de Janeiro, foi a maior propaganda pro Rio de Janeiro. O mundo inteiro saindo notícia, o maior show da história no Rio de Janeiro. Então, assim, tem a questão turística, né? E tem esses planos, né, do Rio. Agora, o Rio tem uma importância histórica para o Brasil. Se a gente pensa em termos esotéricos, muitas coisas que foram estabelecidas no Rio de Janeiro, até desde a família real, que desembarcou no Rio, né? Governava a partir do Rio durante muito tempo. Então, se você quer dominar o Brasil, você dominar espiritualmente o Rio de Janeiro é uma peça fundamental nesse xadrez aí. Aqui o Marcel, ele fez uma pergunta sobre o jogo de xadrez que você já explicou, mas só pra pôr a pergunta dele aqui. Beleza. Ele fala aqui, no jogo de xadrez do show da Lady Gaga, quando o rei morre, é uma alusão a Jesus? Aí você já explicou, né? Pode ser uma alusão ao cristianismo, ao Papa, né? E na verdade, o rei, seria a rainha, né? Porque é uma mulher, né, que tá representando. Tem uma tipologia feminina. Aí o Kaique perguntou se tem alguma coisa a dizer sobre o show do System of a Down. Pô, não assisti, cara. Apesar de que eu tava ligadaço. E eu acho legal pra caramba, né? A banda, a proposta, né? Mas, pô, não assisti, cara. Não posso falar nada, não vi.
Aí a Nath Azevedo, ela fala que, Daniel, o que você acha do livro de São Cipriano Capa Preta? Você acha perigoso mesmo? Eu acho. Eu acho então, quem brinca com fogo vai pir na cama, né? Mas assim, a edição que eu li do livro de São Cipriano tem um testemunho, uma história de vida do São Cipriano. Cara, a história de vida dele, o São Cipriano era um ocultista que virou cristão, né? A história da conversão dele é legal pra caramba. Essa parte do livro é maneira. Se é que a edição que essa pessoa tem ou não tem, tem essa parte. A história, eu até sugiro, quem quiser, de curiosidade, vou dar um exemplo do que eu tô lembrando de cabeça que eu li 20 anos atrás. Ele estava disputando com um bruxo no deserto e o bruxo fez um feitiço que prendeu ele dentro de um castelo fictício dentro do deserto, como se fosse um labirinto. Ele teve que sair de dentro desse labirinto. Pô, pra quem gosta de história em quadrinho e filme, né? Já dá um filme maneiro isso aí, né? Então, só de dica. Agora, você quer viver uma vida bem feliz, bem sucedida? Eu acho muito melhor você buscar isso de Cristo do que do São Cipriano. Ainda falando um pouco sobre música, o Flávio aqui perguntou se você acompanhou as declarações do Alice Cooper, que parece que ele se converteu. Cara, não. Recente? Cara, não acompanhei, mas o Alice Cooper, assim, ele é uma peça fundamental no jogo, né, de expandir o evangelho, porque Alice Cooper já falou de Jesus até pro Marilyn Manson, né, cara? Então, assim, é um cristão muito improvável, né, pra quem lembra os shows do Billion Dollar Baby, né? É bem interessante. Eu não vi o que ele falou recentemente, tô por fora. O Project Games mandou aqui, Daniel, fala daquele grupo onde os poderosos se encontram, onde tem uma coruja enorme e tem até um cara que tirou uma foto, acho que o nome é Bohemian Grove. Isso, Bohemian Grove. Ele não tirou foto não, o Alex Jones fez um vídeo e o John Ronson também estava junto com ele. E é engraçado, né, que o Alex Jones fala, realmente é um ritual, ele sacrifica a pessoa, o outro tava do lado dele falando, nada disso, é maluquice. Só que, além da palavra de um contra o outro, foi filmado. Tem o vídeo no YouTube, se você botar Bohemian Grove vídeo, você vai ver. O que aparece, né? É um clube de alta elite em São Francisco, na Califórnia, vários presidentes americanos frequentam, e lembrando que São Francisco, na Califórnia, é um polo de ocultismo nos Estados Unidos, e entre a plateia, a arquibancada e o altar, onde fica a coruja gigante, aí, ó, essa imagem aí, exatamente. Nossa, velho. Entre essa parte da coruja e o pessoal que está assistindo o ritual, ou o show, ou o teatro, tem um lago. E aí vem um cara, ele chama Cremation of Care, que é o nome desse ritual. Vem um cara com um barco e um corpo, um defunto, sei lá, ou uma pessoa... Acho que é uma pessoa... Representa uma pessoa viva, né? Aí o sacerdote vem com um barco remando assim, em pé no barco, e tem uma pessoa deitada no barco. Aí, quando o barco encosta em frente ao ritual, eles pegam o corpo, colocam nesse altar e queimam esse corpo. Na hora que queima, sai um grito. O pessoal da produção diz que é uma encenação, que é um boneco. Os outros vão falar que é um sacrifício real. Então, assim, a gente não sabe. O estranho é que é um clube só para homens e a elite inteira americana, topo de linha, frequenta isso aí. Até o Ronald Reagan, que se dizia conservador, era membro disso aí. O Túlio Silveira mandou aqui o seguinte, mestre, aluno da Arca aqui. Aí sim. O amigo lá que partiu na situação trágica tem a ver com o tabuleiro? E quando chamam o seu nome é para não atender? Abraços. Um amigo partiu. O quê? Tem a ver com tabuleiro? Eu acho que ele tá falando talvez de algum... por favor. O amigo lá que partiu na situação trágica tem a ver com o tabuleiro? E quando chamam o seu nome é para não atender? Chama o seu nome? Cara, eu não entendi. O amigo que partiu, eu entendi quem é. Acho que tá falando Daniel Mastral, né? Agora, tem a ver com tabuleiro? Como assim, tabuleiro? Ou ele tá falando de letra de música? O amigo dele que ele falou que jogava Ouija lá. Tá. Então volta aí, volta. Agora eu interpretei tudo diferente. Vamos lá. Ele Perdão aí. O amigo lá que partiu na situação trágica tem a ver com o tabuleiro? Tem a ver, pô. E quando chamam o seu nome é para não atender? O nome de quem? Eu não entendi essa. Quando chamam o seu nome é para não atender? Identidade do tabuleiro, alguma coisa assim. Não sei. Cara, manda aí outra mensagem. Não, mas eu vou dar um exemplo, contar uma história do meu sogro. Meu sogro tem muitas experiências espirituais, né? Desde a infância. Eu também tenho, então eu me identifico. O meu sogro,
quando ele era criança, a avó morava junto com ele. O avô e a avó moravam na mesma casa. Lá no interior do Rio, Laje do Murié, no Rio de Janeiro. E ele disse que a avó tinha morrido há alguns dias e ele estava em casa e ele ouviu a avó chamando. Edgarzinho. Ele falou, pô. Aí ele não respondeu. E ele foi falar com o avô. Ele falou, vô, você acredita que eu ouvi a vovó chamando meu nome? O que você acha disso? Aí ele disse que o avô falou assim, você respondeu? Aí ele falou, não. Aí o avô falou, fez bem. Aí concluiu. Então, eu não entendi o que ele perguntou, mas nessas situações é melhor não responder, não. Ó, o Jeff FS, ele mandou aqui, o Papa pode ter um falso atentado? Aí ele menciona Apocalipse 13:3. Sempre pode, né? Ou o Trump também, né? Tem um novo atentado. Trump tá cheio de ameaça de morte lá no Oriente Médio. Vamos ficar de olho, né? Um ataque de bandeira falsa, né? É sempre perigoso. Aí tem uma pergunta do Econotravel aqui. Mas por que tem a ver com o Apocalipse? Tem alguma É porque o Apocalipse fala que a besta ela sofreu uma ferida de morte e ela quase morreu, mas ela ressurge. Então tem várias interpretações de que a primeira besta é o Vaticano e a segunda besta é os Estados Unidos. Os adventistas, por exemplo, acreditam nisso. Então eles acham que ou o Trump ou se o Trump for o anticristo e se o Papa for o falso profeta, um dos dois pode ter uma ferida mortal, quase morrer e voltar. O Econotravel, ele tá dizendo aqui o seguinte, Daniel, certa vez, há muitos anos, vi uma reportagem nacional falando sobre uma teoria que Jesus voltaria à Terra num disco voador. O que você sabe sobre isso? A chance disso acontecer é real, porque o Vaticano tá esperando por isso e contando com isso. Com o quê? Com uma chegada de um OVNI que vai dizer que Jesus era um alienígena. Isso está no livro de 800 páginas chamado Exovaticana, em que os caras entrevistaram os diretores do Observatório Espacial do Vaticano lá no Mount Graham, no Arizona, e eles dizem que eles estão monitorando para, se os alienígenas chegarem, eles já receberem os alienígenas e adaptar o cristianismo à ufologia, apresentando para os católicos a versão de que Jesus... ele era um alienígena, que a Maria, em vez de ter sido engravidada pelo Espírito Santo, ela foi abduzida por uma nave alienígena e inseminaram Jesus nela. Então Jesus seria filho de raças, de famílias reais alienígenas. Por mais surreal que isso possa parecer, eu vou dar o nome de 3 padres jesuítas que ensinam isso já desde 2009. O padre Giuseppe Tanzella Nitti, o padre Funes e o padre Consomanho. Eles são diretores e ex-diretores do Observatório Espacial do Vaticano no Arizona, e eles pregam essa doutrina, que no início vai ser tudo especulação, a ufologia, mas quando as naves aparecerem, os alienígenas aparecerem e for incontestável a presença alienígena, eles vão readaptar o evangelho para se adequar a essa que eles chamam de exoteologia, que é uma teologia relacionada a seres do espaço. É surreal, mas tá no livro de 800 páginas. Se tiver glúteo pra ler, pega e lê. Se não leu, também não fica dando pitaco não, que vai falar bobagem, que o livro tem mais de 800 referências bibliográficas. O Andrew Rage, ele perguntou se você leu o livro Ele Veio para Libertar os Cativos, claro, da Rebecca Brown. Aí ele falou que tem tudo a ver com o tema. Vou fazer um resumo rapidaço. Quem é Rebecca Brown? Rebecca Brown é uma médica americana, cristã, tradicional, mulher do interior, que virou médica, foi trabalhar no hospital. E aí ela estava atendendo uma mulher, tudo nome fictício, pseudônimo, uma mulher chamada Elaine no livro, e essa Elaine falava para ela, você precisa me ajudar aí porque os satanistas estão querendo me matar. Ela, mas existe isso? Aí, não, os demônios, demônio isso não existe não, isso é coisa da Idade Média. E aí ela percebeu que essa Elaine era uma mulher que era de um grupo satânico que tentou sair, mas não conseguiu, os caras mandaram um monte de ameaça, de bruxaria, e ela tentou ajudar essa mulher, leva essa mulher para dentro de casa e tal, e ela entra nesse fogo cruzado aí de vira para-raio dos problemas dessa Elaine, tá? Então parece um filme de ficção, a Rebecca Brown coloca como realidade. Eu acho que é realidade, mas é um livro interessante pra caramba, e tem que aproveitar que eu acho que ele tá numa edição nova, ele tava meio esgotado. Eu comprei, eu tenho a edição antigona. E ela fala sobre esse mundo espiritual, fala sobre pra guerra. Caramba, fala sobre batalha espiritual, né? Como lutar pela oração, né? Vencer e tal. É pesada a parada, pesada.
Ó, e Tem outro livro famoso também, Porcos na Sala, não tem? Porcos na Sala é ficção. Mas é ficção? É ficção, se eu não tô enganado, né? Tá. É igual Este Mundo Tenebroso também. Também é Este Mundo ficção? Tenebroso é legal pra caramba, é ficção, mas é Pô, legal. todo mundo fala desse livro aí. É legal a Vera. Muito maneiro. Ó, o WR Games, ele tá perguntando se o Eternauta é um alerta real ou só mais uma teoria da conspiração. Cara, eu acho que pode ser um alerta. Ele Na foi verdade, eu acho que eu escrito fui alvo disso. Como assim? Eu te falei, acho que da outra vez, né? A nuvem assassina nos Estados Unidos, lembrando que já teve um experimento da Marinha Americana, que eles lançaram bactérias em São Francisco, na Califórnia, no mar, e eles queriam saber se essa nuvem de bactérias ia pra Terra. Ah, é? Foi pra Terra, levou 10 pessoas pro hospital e matou uma. Eu esqueci o nome desse projeto, cara, mas dizem que estão testando isso de novo na Flórida. E aí, alguns meses atrás, eu estive na Flórida, rolou uma neblina dessa. Estranha. Eu tava com minha esposa, meus filhos, meu pai, tava 2 amigos também de Niterói, no Rio de Janeiro, todo mundo viu. Surge uma neblina do nada, fedor de plástico queimado, um cheiro horroroso. E curiosamente, depois de sentir esse cheiro e passar nessa neblina, eu e uma amiga nossa que estava com a gente tivemos uma infecção de garganta sinistra. Eu nunca tinha tido pus na garganta, foi a primeira vez nos